Da conspiração ao tribunal é o título, tema aqui do nosso debate desta sexta-feira, da conspiração ao tribunal, os golpistas no banco dos réus. Vamos falar aí sobre esses depoimentos do Jair Bolsonaro e de outras 7 figuras aí que são réus nesse processo de tentativa de golpe de Estado que se estabeleceu no país. Esses oito personagens que fazem parte do tal do núcleo crucial do golpe. A gente vai dialogar sobre, obviamente, as consequências possíveis políticas e jurídicas desses depoimentos, dessas oitivas, enfim. Vamos ouvir aqui um time de especialistas aqui, tendo um alcance mais amplo a respeito do que representa esse processo. Para isso, eu vou cumprimentar já aqui do outro lado da tela o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão Reis, bom dia. Bom dia, Anderson. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar de debates fundamentais aqui no Faixa Livre. Eu que agradeço, professor, sua presença aqui para conversar com a gente no nosso programa. Muito obrigado por senhor fazer esse debate aqui conosco mais uma vez. Além do professor Daniel, já tem aqui esse personagem que foi muito elogiado pelo professor Francisco Carlos, e vai ter a oportunidade aqui de retribuir aqui os elogios. Meu cumprimento, o professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, colega do professor Francisco Carlos e deputado federal pelo PSOL aqui do Rio, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Daniel. Não sei mais quem vai debater conosco. Jorge Folena. Sim. Bom dia também a ele e a todos que acompanham aqui o Faixa Livre nesse momento tão importante da vida nacional e mundial. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida alguma, Chico. Um momento importantíssimo nacionalmente e globalmente. Importante você estar aqui com a gente para analisar os desdobramentos do que acontece aqui no nosso país. Obrigado mais uma vez por você estar conosco e, completando esse time estrelado, eu saúdo do outro lado da tela, como eu antecipei aqui, o advogado e cientista político Jorge Folena. Jorge Folena, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Daniel. Bom dia, Chico Alencar. Satisfação estar com vocês aqui. Satisfação nossa, viu, Jorge, ter aqui você mais uma vez para fazer esses diálogos conosco no nosso programa, esses debates importantes, para a gente tratar hoje a respeito dessa situação que envolve o nosso país. O Brasil vive, eu diria, um momento inédito, e ao mesmo tempo revelador, de velhas continuidades. Pela primeira vez, um presidente da República, seus ministros, generais e aliados civis se sentam no banco dos réus, acusados de planejarem um golpe de Estado para impedir a posse de um presidente eleito. Não se trata aqui de um gesto isolado, mas de uma conspiração articulada dentro do próprio aparelho do Estado, com apoio de setores das Forças Armadas, da burocracia federal e do grande empresariado. No entanto, esse processo corre dentro dos limites das instituições que, historicamente, pactuaram com a impunidade dos golpistas. Da ditadura civil-militar de 1964 até o impeachment de Dilma Vana Rousseff em 2016. A imagem desses personagens sendo interrogados pode sugerir que a democracia está reagindo, e é uma das coisas que a gente precisa de fato. Mas será que estamos de fato diante de uma virada histórica? Eu queria começar pedindo uma avaliação de vocês desse interrogatório de segunda e de terça-feira, que ouviu Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, integrantes do núcleo crucial do golpismo. Esse processo tende, mais uma vez, a preservar as estruturas que permitiram a tentativa de golpe, responsabilizando alguns indivíduos enquanto mantém intacto o sistema que o gerou? Começando pelo professor Daniel Arão Reis, como é que o senhor avalia tudo isso? Bem, mais uma vez, bom dia a todas e todos. É um prazer sempre estar aqui debatendo, Faixa Livre, ainda mais com essas figuras tão interessantes e prezadas como aqueles que me acompanham nesse debate. Eu acho, Anderson, que tem muitos aspectos a serem destacados aí, né? Eu vou tentar ser o mais curto possível para a gente poder ter mais debates, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que sempre sublinhar o fato de que o golpismo no Brasil é uma tradição impune, né? Então, o fato de estar havendo julgamento de golpistas é algo inédito
na história da República Brasileira. Um observador desavisado poderia imaginar que a gente não tem uma história de golpes, nós temos uma história de golpes e esses golpes sempre têm ficado impunes, né? Então, eu acho que isso é uma primeira observação a ser feita, né? Em segundo lugar, também é de se destacar o fato de que os réus, os acusados, estarem tendo direito de defesa com advogados, ao contrário da sorte que teriam nas mãos deles, dos acusados, né, aqueles que hoje os acusam, né, porque os golpistas têm como norma a violência, a utilização, inclusive, da tortura como política de Estado, né, e, ao contrário disso, eles têm tido todos os direitos, né, que são garantidos pela Constituição. Em terceiro lugar, eu queria... Me dá uma certa tristeza, Anderson, ver a maneira covarde com que esses acusados estão reagindo, né, diante do julgamento. Eu me lembro, fiz parte de uma geração que combateu a ditadura, éramos, então, muito jovens, né, mas não me lembro, a não ser excepcionalmente, e isso em razão de pressões indevidas exercidas na época, não me lembro daqueles que, diante dos tribunais, renegavam as suas ações. Ao contrário, havia sempre a preocupação em afirmar, né, o direito de rebelião frente à ditadura, assumindo as responsabilidades e recusando aos juízes o direito de julgar os acusados. O que a gente vê no momento atual é uma degringolada moral, né, muito constrangedora. Né? Esses homens autos responsáveis, né, todos tirando, se escafedendo de suas responsabilidades, negando, né, a sua participação evidente, né, porque, nesse caso, como em outro que se verificou recentemente, né, eles só poderiam ser absolvidos por excesso de provas. Né? Quer dizer, é um excesso de provas e esses homens recusam, não assumem, jogam responsabilidades uns sobre os outros, delatam uns aos outros. Né? Quer dizer, então, é realmente uma situação muito constrangedora. Né? As academias militares precisam rever os seus códigos de ética e a maneira como elas estão formando os seus comandantes, né? Para nos oferecer um espetáculo tão deprimente, né? de fuga de responsabilidades, como a gente está verificando nesse julgamento. Antes de encerrar, no entanto, essa primeira intervenção, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que há uma tensão muito importante, uma mobilização da atenção nacional sobre esse assunto, e isso é mais do que razoável, em função de tudo que foi dito. Né? Porém, eu acho importante frisar que a prisão, né, eventual desses acusados, que me parece uma pena razoável, né, não deve nos fazer perder de vista que a grande batalha se dá não em torno de pessoas, mas em torno de ideias. Esses acusados têm ideias que se disseminaram pelo país e essas ideias só serão derrotadas por outras ideias, né, e não por prisões. A gente sabe que a história, muitas vezes, a prisão faz do prisioneiro um mártir e alimenta as suas propostas ao invés de enfraquecê-las. Né? A gente viu mesmo aqui, recentemente, a prisão do Lula, longe de levá-lo ao descrédito, ao contrário. Né? Então, eu penso que todas as forças progressistas, de esquerda, democráticas, né, que estão hoje mobilizadas em torno desse julgamento, não perderem essa referência de vista. Né? Essas ideias de direita se disseminaram muito pela sociedade brasileira e isso tem a ver com aspectos estruturais da crise que nos assola, mas tem a ver também com a fraqueza, né? A fragilidade das ideias que estão sendo propostas como alternativa. Né? Ora ser o governo federal e outros governos e muitos parlamentares e muita força institucional, as esquerdas, a verdade é que elas não têm conseguido enfraquecer, persuadir,
né, grandes segmentos da população, inclusive da população pobre, da população oprimida, explorada, que estão votando à direita. Então, não perder essa perspectiva. Né? Quero finalizar aqui essa minha primeira intervenção. Né? A prisão dos responsáveis não levará necessariamente ao enfraquecimento das ideias que precisam ser combatidos com propostas alternativas, que, infelizmente, é o que nos falta nesse momento. A gente vai avançar, inclusive, viu, professor, nesse diálogo a respeito do debate da vitória que tem que se dar no campo das ideias, a derrota da extrema-direita nesse sentido. Eu quero já passar a palavra para o professor Chico Alencar, professor e deputado federal aqui. Queria ouvi-lo a respeito disso que eu trouxe. Professor, como é que o senhor avalia essa questão envolvendo os depoimentos, os desdobramentos disso? Fica à vontade. Vou na linha do mestre Daniel. Foi um exemplo de bom trâmite democrático, um julgamento que garantiu, naquele momento, dos réus, de sua defesa. Eles, inclusive, não são obrigados, num sistema jurídico democrático, a jurar, falar a verdade. Eles podem inventar e mentir do jeito que quiserem. Seus advogados. Não são obrigados nem a responder as perguntas, né, Chico? Exatamente. Como o Heleno fez o general Heleno, em relação às indagações do relator do caso, o ministro Alexandre Moraes. Então, foi um exemplo. Estou ainda com a velha gripe, desculpem. Um exemplo da nossa democracia, do ponto de vista da tramitação jurídica, de respeito ao direito dos réus, de sequer falar, se quisessem se calar, e de falsidades. Eu brinquei fazendo um texto no comentário daquele dia, à noite, o Brasil que já tinha vivido na época da ditadura. O FEBEAPA, cunhado pelo saudoso Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, festival de besteira que assola o país, ele viveu uma espécie de FEFAZU, festival de falsidades que assolou o Supremo naquele dia, o que é impressionante. Os outrora valentões, poderosos, que articularam 1000 para permanecer no poder, não aceitar a vitória de Lula no segundo turno, trabalharam, inclusive, para denunciar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, queriam relatórios falsificados sobre isso, entre outras coisas. Eles todos estavam numa mansidão, numa cordeirice muito surpreendente até, a começar pelo réu dos réus, o Bolsonaro, que botou uma roupagem amena, bondosa, piedosa, disse que, inclusive, se desculpava por seu temperamento explosivo, seu jeitão, pediu desculpas ao juiz, chegou a convidá-lo a ser seu vice na chapa, ainda que de brincadeira, mas um clima amistoso que teve um contraponto também. O desprezo absoluto pela sua massa de seguidores. O professor Daniel falou que a extrema-direita tem muita força, e tem mesmo, tem muito voto, e tem mesmo, tem poder de mobilização talvez maior que a esquerda hoje no Brasil. É um fenômeno que a gente tem que examinar, ver quais as suas razões, mas o Bolsonaro tripudia sobre aqueles que o adoram, que o mitificam. O chamou, os participantes do 8 de janeiro, de pobres coitados, os desejosos do que os acampamentos militares, estimulados por ele, presidente da República à época, proclamavam intervenção militar. Quem defendeu isso, e AI-5, ele chamou de malucos. Enfim, eu imagino que um bolsonarista fanático tenha ficado meio decepcionado
meio frustrado com o seu chefe, com o seu capo. E, na verdade, olha, primeiro, eles negaram tudo, falaram que cogitar estado de sítio, estado de defesa, GLO, era mera liberdade de expressão, troca de ideias, desabafos, naturalizaram a conspiração, evidentemente golpista, não passar a faixa, não comparecer, enfim, tudo que se tramou e eles assumiram era inegável, que fizeram reuniões, que examinaram minutos, onde, estranhamente, só tinha os considerandos. Eu nunca vi na vida considerando sem conclusão, a não ser que você tenha que sair às pressas, o prédio esteja pegando fogo, o avião caindo, aí não acabou o documento. Mas não, ele só tinha considerando ali. Uma coisa patética, né? Que eu tenho absoluta certeza não ajudou a comprovar a eventual inocência dessas excelências que hoje são crescências na vida nacional. Tão poderosos, né? A ponto do... E teve coisas hilárias também. O general Paulo César admoestou o advogado dele. Você vai me perguntar sobre reunião, cara? Ainda disse, o advogado ainda falou que eles estavam ali conjecturando sobre a ressurreição. Quer dizer, ainda são megalomaníacos, além de tudo. O outro pediu para poder tomar café mais largamente, começar mais tarde, porque não tinha conseguido jantar. Enfim, eu achei um espetáculo, do ponto de vista da defesa, deprimente, deplorável, incoerente, covarde, como bem ressaltou Daniel. Eles não assumiram nada. Quando estavam embaraçados, a chave era: não lembro, não sei, não vi, não tenho conhecimento. Enfim, ficou comprovado que houve uma trama golpista e isso merecerá uma condenação muito dura, até como modo de educação democrática para a sociedade brasileira. Mas também concordando com o Daniel, simplesmente a cadeia para esses criminosos, ela não significa que a disputa de ideias na sociedade está resolvida. Essa turma da extrema-direita tem muita força e a gente precisa mostrar o outro lado, não aceitar perder bandeiras, inclusive da segurança pública, dos símbolos nacionais, dos direitos humanos e da democracia, para essa gente que odeia direitos humanos, não tem patriotismo nenhum, vivem querendo entregar o Brasil lá para o Donald Trump, não tem respeito pelo processo democrático. Nunca tiveram, são defensores da censura, da tortura, de tudo que o golpe de 64 acabou implantando no país. Sem dúvida alguma. E eu acrescentaria aí uma outra questão nessa análise do Chico e do professor Daniel. O que eu vi, pelo menos, no depoimento, a gente, aliás, transmitiu todos os depoimentos aqui ao vivo no Faixa Livre, os 2 dias, segunda e terça-feira, ao vivo, que eu vi o Jair Bolsonaro foi fazer campanha política, acima de tudo que ele fez campanha, naquele processo que a gente observou, naquele depoimento lá no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, para o ministro Alexandre de Moraes, tentou fazer umas brincadeiras e tudo. Aliás, a gente vai até publicar uns cortes aí desse depoimento que a gente transmitiu aqui no nosso canal ao longo dos próximos dias. Mas eu queria já passar a palavra direto para o Jorge Rolena, também ouvi-lo nessa primeira intervenção aqui a respeito desses depoimentos de segunda e de terça-feira. Fica à vontade, Jorge. Ô Anderson, olha, você trouxe já abre o debate com um tema importantíssimo, porque é exatamente o que decorreu desse depoimento. Né? Na mesma linha do Daniel e do Chico, né, o que eu percebi desse depoimento, que mais importante para mim, foi que o envolvimento dos militares nisso, toda essa trama. Isso fica muito claro. Não é porque estava ali o núcleo 1 apenas, que eram militares basicamente, tinham só 2 civis. Mas por quê? Se extraindo dos depoimentos, o que nós vamos constatar, que essa é uma conspiração que não vem de agora. Isso tem um marco temporal. Nós podemos colocar até antes, né, e depois do governo de Bolsonaro. Isso fica muito claro
né, que o Bolsonaro, ao tomar posse em 1º de janeiro de 2019, já tinha claro, inclusive no seu discurso de posse, isso ficou muito evidente, um objetivo final que era dar um golpe de Estado no Brasil, introduzir uma ditadura. E o mais grave disso é que os militares participaram dessa construção. Participaram antes em eleger Bolsonaro. Eles foram os principais agentes da eleição de Bolsonaro em 2018. Foram os principais agentes. Tem outros agentes, mas eles foram os principais. Segundo, eles integraram diretamente no governo de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro dizia, era o governo dos militares e dos empresários. Então, dentro de toda essa trama golpista que nós observávamos, todos nós observávamos que isso estava acontecendo, mas os depoimentos, né, vai deixar isso bem marcado e bem... Estou diante daqueles dois historiadores, né, diante de dois documentos, né, diante de documentos que vão ficar registrados nos anais do país, da história do país, em que há esse reconhecimento dos militares. Veja, algo que tem sido pouco debatido do depoimento de Mauro Cid. Mauro Cid disse uma frase que ele disse o seguinte: olha, os acampamentos nas portas de quartéis teve a concordância tácita do Exército. Isso está no depoimento de Mauro Cid, agora na segunda-feira, no dia 9 de julho. Então, quando você ouve as falas, né, do almirante Garnier, né, que deixa claro o seu envolvimento, o almirante Garnier colocou que não era ele apenas, ele debateu esse tema com o almirantado, né, com o alto comando da Marinha, o que estava se passando no Brasil, né, essa ação golpista. Então, há uma participação direta dos militares, está claro aí também nisso, né, apesar de um grande segmento, né, dessa classe dominante tradicional brasileira tentar colocar Freire Gomes e o brigadeiro Batista como grandes heróis, na verdade, eles não são heróis, porque eles primeiro participaram desse governo, eles tinham consciência do que estava em jogo principalmente depois do dia 30 de outubro de 2022, que foi o segundo turno das eleições. Estava claro, né, que naquele momento, com a vitória do presidente Lula, que era algo que iria acontecer, porque o presidente Lula ia ganhar no primeiro turno, foi muito pouco. O presidente Lula teve no primeiro turno, só com os partidos, os 7 partidos que ele tinha na sua aliança, que eram preponderantemente partidos mais à esquerda, ele teve mais de 48% dos votos. Mais de 48% dos votos, mesmo o país estando, como a classe dominante brasileira trabalhou o tempo inteiro, conspirando para essa ação golpista. Então, já tinha a grande probabilidade, e o golpe se constrói antes, inclusive, estamos todos os depoimentos, ficou muito claro com aquela reunião do dia 5 de julho de 2022, no Palácio do Planalto, em que os militares participaram, inclusive foi indagado isso a ele, foi inquirido ao general Braga Neto, o que ele estava fazendo ali. Ele não era integrante do governo, e ele estava participando de uma reunião dentro do Palácio do Planalto. Obviamente, o Bolsonaro disse que era uma reunião para tratar de assuntos do governo, mas que todos nós assistimos e ouvimos, não era uma reunião para tratar de assuntos governamentais. Era uma reunião que conspirava contra o país. E os militares sabiam disso. O Paulo Sérgio, e aí foi bom ser destacado aqui o general Paulo Sérgio, o depoimento dele, a meu modo de ver, né, eu tenho respeito a qualquer pessoa, vou ter respeito à pessoa dele, mas revelou ele, a formação dele naquela tomada de depoimento, uma pessoa totalmente incapacitada para ser comandante do Exército Brasileiro e também não capacitada para ser ministro da Defesa. Todos nós assistimos no depoimento a forma dele se expressar, a forma dele apresentar a sua argumentação, com alguma dificuldade, inclusive cognitiva, ao meu modo de ver, nas respostas apresentadas. Então, essa é a força militar que nós temos. Então, Daniel, Chico, Anderson, que está nos acompanhando. Esses depoimentos, ao meu modo de ver, para mim o ponto mais marcante é esse. E a tua pergunta, Anderson, eu considero ela muito importante para a abertura desse debate. Por quê? Esse é um problema que nós temos no Brasil, que a nova república, da qual todos nós, né,
de certa forma, fizemos parte dela, e que, a meu modo de ver, foi dissolvida com o golpe contra a presidenta Dilma, deixou de existir, mas a Nova República não enfrentou esse problema, não resolveu esse problema do autoritarismo militar, que não é algo novo no Brasil, e que se agravou mais ainda a partir de 64. Então, esses agentes, aí vem para terminar, né, o Daniel falou nisso, de certa forma, o general Heleno. O general Heleno é a expressão atual daquilo que foi a última ditadura. Ele representou a linha mais dura da ditadura, lá quando jovenzinho, fez parte lá do grupo do Silvio Frota, no golpe de 79. E o que faz o general Heleno? Era um dos mais truculentos do governo de Bolsonaro, era aquele que dizia, se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão, e no governo que ele atuava com diversas acusações de corrupção, veja o caso da Covid, que apurou a CPI da Covid, o general Heleno simplesmente fez um papelão na CPI, na CPMI, já tinha feito um papelão lá, um desrespeito à instituição Congresso Nacional, ao Parlamento Brasileiro, já tinha feito esse desrespeito no Parlamento Brasileiro e agravou agora nesse depoimento. Por quê? Ele se recusou, na verdade foi isso que aconteceu. Ele iria responder as perguntas, mas ele se recusou a ser inquirido por autoridades civis. No caso, juízes do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Ele se recusou. Ou seja, essa é uma visão forte ainda dentro das instituições militar, da instituição militar, das três forças, e também, eu vou dizer, vejo isso na burocracia brasileira, nas polícias, todas as polícias, e na burocracia como um todo no Brasil. E concluo dizendo o seguinte, quando eu falo que a Nova República não resolveu esse problema, ao contrário, não é apenas, o Chico estava aqui ainda agora participando com a gente, Chico Teixeira, ele fala muito isso, né, da história, golpe falhado, história falhada, né, fala lá do artigo 142, mas além do artigo 142 que o general Leônidas Pires introduziu, né, ele manteve na Constituinte de 87 e 88, tem um dispositivo, que é o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz o seguinte, que todos aqueles que entraram no serviço público 5 anos antes da promulgação da Constituição estariam estáveis no serviço público, seja, que entraram na União, nos estados e em todos os municípios brasileiros. Vejam, a quantidade de agentes do antigo regime ditatorial que vieram, que nós trouxemos para a Nova República. Então, esse é o quadro que está, por isso que esse debate aqui é importante. Vejam, agentes do antigo regime que entraram, né, impostos por esses agentes da ditadura, civis, não são militares, vejam, esses casos são civis, não são apenas militares, são militares e civis. Então, nós não resolvemos esse problema ainda, nesse ponto total, Daniel colocou essa questão, né, não é a prisão que vai resolver. Vamos ter que resolver esse Brasil que não foi resolvido. É aquilo que eu falo, peço licença aos historiadores, é a história, né, é o passado não resolvido. Esse passado não resolvido nós vamos ter que resolver em algum momento, espero que daqui para frente. Mas o governo do presidente Lula erra. Por quê? Erra. Porque passa pano para o que aconteceu e procura separar o CPF dos militares do CNPJ das Forças Armadas, o que jamais o ministro Múcio deveria fazer. Jamais. Deveria ficar até calado sobre esse tema. E deixar a gente tentar resolver, não dessa maneira, porque é a grande conciliação sendo mantida todo o tempo no Brasil. A gente conversou, inclusive, aqui ontem, Jorge, obrigado pela tua primeira intervenção, com o professor Carlos Chico, que é historiador, um especialista no tema militar aqui. Ele falou muito sobre esse artigo 142, a importância de se alterar esse instrumento para fazer com que esse discurso que é usado pela turma da extrema-direita, de alguma forma, perca espaço. Pessoal, vocês estão chegando aqui, curtam aqui a nossa live, se inscrevam no canal, enfim, eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui, que eu separei, muitas mensagens chegando, mandem aqui suas mensagens, seus superchats, para a gente colocar aqui na tela, perguntas para os nossos comentaristas. A Sol Passos, dizendo aqui o seguinte, todos ali, juízes, advogados e réus, são velhos conhecidos, frequentam os mesmos clubes, os mesmos restaurantes, a mesma festa. Quem está fora da panela é o povo. O Leandro Parra diz aqui o seguinte, sem pressão popular de massas, qual a possibilidade de punição real para os golpistas? Uma pergunta aqui dele. O Dídimo Neves diz aqui, permita-me a parte. Bolsonarista fanático é pleonasmo. Está aqui o Dídimo fazendo a intervenção dele. O Gilberto Costa. A esquerda institucional abandonou o povo e não é de hoje. Portanto, sabe como é, né?
Não existe vácuo na política, deixou brecha, eles aproveitam. E o Luiz Preza diz aqui, a democracia só funciona para burgueses e políticos. Primeiros comentários aqui dos nossos espectadores. Mandem aqui as suas mensagens para a gente colocar na tela. Eu queria fazer uma outra provocação aqui, trazendo o professor Daniel para falar aqui para a gente novamente. Esse processo que leva aí o Jair Bolsonaro, os ministros, os generais ao banco dos réus, ele vem sendo tratado formalmente como um caso de responsabilidade individual. Quem assinou o quê? Quem mandou quem fazer o quê? Quem estava ou não presente nas reuniões conspiratórias, enfim. Mas essa leitura jurídica focada nos atos e omissões de determinados indivíduos talvez seja apenas a superfície. O que está em jogo aí pode ser algo muito maior. A tentativa sistemática de ruptura democrática planejada no interior do próprio Estado brasileiro, com o apoio de setores militares, civis e empresariais, e legitimada por décadas de impunidade e crimes políticos de alta gravidade. Nesse sentido, o que é que está sendo julgado de fato? A gente está diante de um julgamento de pessoas, de uma tentativa concreta de golpe ou de um esforço, talvez inédito, de confrontar a cultura autoritária, antidemocrática e elitista que permanece entranhada nas instituições da República desde 1964 até hoje. E mais, o judiciário está preparado, ou mesmo disposto, a fazer esse enfrentamento estrutural ou tende aí a encerrar o caso responsabilizando meia dúzia de figuras e preservando esse sistema que os produziu? Professor Daniel Arão. Bem, eu acho que o julgamento tende à responsabilização individual. Não é? Essa é o espírito dos nossos códigos, não é? Da responsabilidade individual, e eu penso, inclusive, que isso não é alguma coisa a ser criticada. Não é? Eu penso que é uma tradição jurídica, né, da responsabilização individual que ultrapassou códigos do antigo regime, né, que previam a responsabilidade coletiva. Né? Inclusive, até hoje, muitas ditaduras, né, de forma clara ou velada, continuam recorrendo à responsabilização coletiva. Né? Ou seja, quando uma pessoa determinada comete um crime, vai a família para a cadeia. Aliás, a polícia de imigração nos Estados Unidos, nesse momento, está fazendo isso. Né? Está prendendo criança, está prendendo as mulheres dos maridos imigrantes. Né? Quer dizer, a responsabilização coletiva do tempo do czarismo na Rússia, a polícia política ia em cima da aldeia se um camponês estivesse ligado a movimentos de questionamento do poder. Né? Quer dizer, então, devemos ter muito claro que a responsabilidade individual é uma conquista do nosso sistema jurídico e deve ser preservada. O que não nos impede de raciocinar politicamente para além do julgamento. Né? O julgamento não pode ir além da responsabilização individual. Porém, politicamente, nós podemos e devemos ir além da responsabilidade individual. Queria retomar um tema que já foi trabalhado aqui pelo colega Jorge, né, o advogado, que é muito importante, que a situação das Forças Armadas dentro do aparelho do Estado brasileiro. Né? Não sei se vocês observaram isso, devem ter observado, a grande maioria dos réus desse processo eram crianças quando se fundou a nova República. Você tem lá alguns velhinhos, né, como o Heleno, citado aqui, que era um homem que já atuava durante a ditadura, embora jovem, porém, a maioria, né, dos réus são pessoas que eram crianças, eram menores de idade, né, quando se fundou a nova República, né, a gente tomando como referência a Constituição de 1988. Né? Então, esses golpistas são filhos da nova República, são também filhos da nova República. Né? Uma das principais incubadoras desse golpismo no Brasil são as Forças Armadas. Né? Porque quem é que não se lembra, né, que o Bolsonaro, quando era deputado federal, todos os anos, na formatura das escolas militares, ia arengar os militares
né, com seus propósitos deletérios a favor da ditadura, né, de refazer a ditadura no Brasil, e isso, as nossas lideranças civis, né, assistiam a isso passivamente. Né? Os programas, né, vigentes nas escolas de formação de oficiais das Forças Armadas Brasileiras são programas comprometidos com teorias anacrônicas da Guerra Fria, são programas que fortalecem esse ressentimento, que é histórico, né, que vai muito para aquém de 1964, né? A tradição golpista das Forças Armadas vem desde a proclamação da República. Quer dizer, então, os oficiais das Forças Armadas continuam sendo formados nessa perspectiva, né? E faltou aos presidentes da República, da nova República, né? Sobretudo, eu me dirijo aqui, eu cito aqui os progressistas, né? As pessoas mais esclarecidas, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma menos até que tentou com a Comissão da Verdade, porém os anteriores, né, e o Lula atualmente, não tem mostrado coragem cívica, né, de enfrentar essa situação. Eu não estou falando da coragem pessoal, não, mas a coragem cívica, política, de acabar com essa história dos militares serem um quisto, ser um Estado dentro do Estado. Né? Os militares não são encarados pela sociedade e por eles mesmos como funcionários públicos uniformizados. Eles são encarados como salvadores da pátria, né? Pessoas que estão ali velando pela pátria. Né? Inclusive, a nossa Constituição, né, garante, né, o direito dos militares intervirem, né, na política brasileira, desde que um dos presidentes dos poderes os chame. Né? Isso não é atribuição das Forças Armadas. A atribuição das Forças Armadas é defender a integridade territorial do país. Né? Quer dizer, então, eu penso que é fundamental a gente extrair desse julgamento, né, para além da condenação, que é evidentemente uma exigência da justiça e da democracia, para além da condenação dos golpistas, né, é preciso politicamente aprofundar, né, a reflexão no sentido de tentar, né, lutar contra o fato de que uma república democrática não pode incubar permanentemente, institucionalmente, o golpe. Né? Nós temos hoje nossas Forças Armadas que são incubadoras de golpismo, são incubadoras da extrema-direita. Eu não quero dizer que todos os militares são de extrema-direita, mas a formação deles, né, encaminha esses oficiais para um determinado lado, né, para uma determinada tradição que é cultivada. Né? Então, eu penso que se a gente não retira essa lição política básica, né, de abrir essa discussão, eu me lembro, há muitos anos atrás, um americanista que ironizava, né, um brasilianista, né, um americano que estuda o Brasil, ironizava, dizia: eu acho que no Brasil não há Forças Armadas, porque eu vejo os episódios eleitorais transcorrerem e ninguém fala das Forças Armadas, então não devem existir. Ele dizia isso, evidentemente, do ponto de vista irônico, porque não há propostas de como redefinir o papel das Forças Armadas numa democracia representativa. A gente não tem proposta para isso, a gente não construiu alternativas para isso. E não lutou por essas alternativas. A gente não pode ter as escolas militares, elas definem os seus programas, os seus currículos, ninguém controla isso, o Poder Civil não controla. Quer dizer, então, você está criando as condições, está criando as condições que se exacerbam e que, às vezes, adquirem traços caricaturais, como, por exemplo, essas arengas, que todo ano o Bolsonaro fazia nas escolas militares, sob o olhar passivo dos presidentes da República civis. Então, eu penso que ou a gente lida com isso, e eu não estou suscitando uma questão extraplanetária. Os nossos vizinhos, uruguaios e argentinos, trataram disso. Não resolve todos os problemas, mas essa é uma pedra no sapato da democracia, você ter Forças Armadas que não são formadas para respeitar a democracia, que não têm um papel
claramente definido, né, do que se espera delas por uma Constituição democrática, o que se espera delas do ponto de vista do jogo das instituições, do desenvolvimento da democracia e do aprofundamento da democracia. Então, eu penso que essa é uma lição absolutamente essencial, né? Repito, a grande maioria dos conspiradores são filhos da Nova República. Criaram no contexto da Nova República, foram formados por instituições militares da Nova República e resultou numa safra de golpistas absolutamente impressionante. Né? Por mais que eles tentam se livrar das responsabilidades evidentes, né? É isso, né? Eles são o resultado de um processo. Tá? E se esse processo não é combatido, né, a gente vai ter, daqui a alguns anos, novos golpistas aparecendo na cena política. Obrigado, professor Daniel Arão Reis. Já vou passar a palavra para o Chico. Chico, quero te ouvir também a respeito disso. Você vê um combate efetivo e estrutural a esse golpismo, ou você acha que a gente vai ficar nessa responsabilização de figuras de maneira pontual, esse, aquele, enfim, como é que você vê esse combate feito hoje pelo judiciário? Mais uma vez, como o Daniel destacou, o processo é o da individualização das penas. Agora, a política, do ponto de vista de atividade, inclusive cultural e educativa, tem que ajudar cada vez parcelas maiores da sociedade a entender o papel de grupos, de partidos, de associações nessa trama para enfraquecer a nossa já fraca democracia. Eu queria destacar isso que o Jorge mencionou. Todos ali, em maior ou menor grau, inclusive aqueles que declararam ter rejeitado as iniciativas golpistas propostas pelo então presidente Bolsonaro, estiveram aliados em algum momento. Quero me reportar a algo que o réu, é bom lembrar que ele é réu também, ainda que réu colaborador, réu delator, o Mauro Cid falou sobre uma nota conjunta dos comandantes das três forças em 11 de dezembro de 22, apoiando os acampamentos em frente aos quartéis, que clamavam abertamente por intervenção militar constitucional, alegando lá o tal artigo 142. Uma mensagem de áudio do Mauro Cid, que a Polícia Federal investigando encontrou, ao Freire Gomes, que é um que disse que não aderiu ao golpe, mas também fica maneirando com o Bolsonaro. Não dei voz de prisão, coisa nenhuma. Embora o Batista Júnior da Aeronáutica diga que ele deu. Então, o que o Mauro Cid disse sobre a nota conjunta das forças, dos comandantes das forças, apoiando os acampamentos militares? Eles estão se sentindo seguros para dar um passo à frente. Então, organizações dos movimentos vão canalizar todos os movimentos previstos até o dia 15, como ápice, a partir de agora. Está para o Congresso, o STF, Praça dos Três Poderes, basicamente. Ou seja, é o delineamento da culminância desse processo todo com a manifestação massiva que acabou ocorrendo não no dia 15 de dezembro, mas no dia 8 de janeiro. E o Mauro Cid declara que tudo isso estava articulado, era caldo de cultura e de mobilização para se chegar àquele momento que levaria uma decretação de GLO, eles iam acampar na Praça dos Três Poderes, 5 dias úteis do governo Lula para inviabilizá-lo totalmente. Houve uma discussão no interior do governo, e eu acompanhei um pouco, inclusive através do ministro Flávio Dino, sobre garantia de lei e ordem. E o Flávio Dino
resistiu bravamente a essa ideia. Não, isso aí é tiro no pé, porque os militares vão se adonar do poder da República. Então, não é, os bolsonaristas falam, não, como? Que golpe, se não houve um tanque na rua, as senhorinhas lá estavam com Bíblia na mão, não foi bem assim, mas de qualquer maneira, tinha os kid pretos lá orientando, inclusive como ocupar os palácios dos três poderes. Mas, de qualquer maneira, hoje, no século XXI, a gente tem golpes de novo tipo, né? Golpes, digamos, constitucionais, entre aspas, legais, entre aspas, que sutilmente vão se adonando do poder e imobilizando, manietando quem foi legitimamente eleito. Agora, o enfrentamento disso tem que se dar não só com o julgamento firme, eu espero que até setembro as condenações saiam, as articulações. Eu ontem tive com o ministro do Supremo para tratar de outros assuntos e disse que achei que faltaram muitas indagações ali no interrogatório. O Moraes e o Gonê, procurador-geral da República, eles estavam serenos, tranquilos, exatos, cumprindo lá o seu papel, não caindo em nenhuma armadilha, nem ficando de salamaleques, né? Declino, mas eu achei que tinha muito mais coisa a ser inquirida. Sobre, por exemplo, a articulação para a derrubada de postos de energia que ocorreram, a ideia de acampar em frente a refinarias, de fechar rodovias, e podia pelo menos perguntar. É claro que eles iam dizer que não tinham conhecimento de nada, nunca ouviram falar, não sabiam, só leram nos jornais, só viram no relatório da Polícia Federal, mas há elos que eu espero que no julgamento, agora, talvez o Jorge, que é da área jurídica mesmo, plenamente possa esclarecer. Agora nós temos as alegações finais das defesas, e aí os membros da primeira turma, são 5 ministros do Supremo, vão examinar tudo, os depoimentos, e eles podem inserir nos seus votos, nos seus pareceres, esses elementos que ficaram faltando lá nos interrogatórios. Ficou muita coisa meio solta, me pareceu. Eu até anotei, tem 10 pontos exatamente, que eu gostaria que a primeira turma considerasse, né, no julgamento final, para ver toda essa trama golpista. Porque até eles não falaram tudo, claro, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas tem coisas que não foram sequer abordadas ali. Porque ainda há, na sociedade, gente que insiste em dizer que, primeiro, tentativa de golpe não é golpe e, portanto, não é nada. E, segundo, sequer tentativa houve. Foi apenas papo de bar, como em certo momento o Mauro Cid falou lá, sem maiores consequências. É isso. Obrigado, Chico, pela sua intervenção. Jorge, já vou te passar a palavra aqui, quero te ouvir a respeito dessa questão que eu levantei aqui para o Chico. Daniel, fica à vontade. Eu tenho o microfone fechado, Jorge. Agora sim. Tá aberto. Não tá. Eu ainda tô sem o seu microfone aqui, viu, Jorge? Eu não sei o que está acontecendo. Agora eu já tenho. Agora fechou de novo. Vamos ver agora. Abriu. Fica à vontade agora. E foi bem colocada aí a questão, né, do. Voltou o som? Tá me ouvindo? Voltou. Não, então, foi bem desenvolvido pelo Daniel e pelo Chico, né, a questão do depoimento, da individualização da pena, da responsabilidade de cada um. Mas eu vejo o seguinte, a tua pergunta, ela também tem um componente a mais, a meu modo de ver. Porque você coloca não apenas a questão do julgamento, né, do papel institucional, o Daniel colocou muito bem também, mas eu quero acrescentar um fato a mais nesse processo, que é o próprio Poder Judiciário, aí começando pelo final do Chico. Por quê? O Poder Judiciário. Veja,
esse momento do processo, dessa fase, depois do recebimento da denúncia, teve a impugnação, né, foi a fase de provas, os testemunhos e o depoimento final, que acaba a instrução. Isso tudo, toda essa instrução, ela é direcionada para o convencimento dos juízes. Não é do Alexandre de Moraes apenas. O Alexandre de Moraes é o condutor do caso, é o relator. Mas para os 5 julgadores. São 5 juízes que irão julgar, né, os ministros que compõem a primeira turma. O ministro Luiz Fux, aí é o ponto que eu quero entrar, e ele resolveu participar desde a época da tomada de depoimentos, das testemunhas, ele, e me parece que a Carmen Lúcia também participou uma vez, o Zanin também. Eu acho que isso é muito salutar, porque todas essas provas, todos esses depoimentos, é para que, volto a dizer, é para que eles formem a convicção, seja da culpa dos réus ou da sua inocência. Mas o que nós assistimos nessa sessão, nessas 2 sessões de depoimento, a atuação do ministro Luiz Fux, não foi uma atuação no sentido, que eu diria, para tentar esclarecer e entender ou a culpa ou a inocência. Porque as perguntas que ele direcionou foram perguntas que me parece que estavam delineando uma tese de defesa. Exemplo, quando ele perguntou a Mauro Cid, o decreto foi assinado? Ou seja, se não teve o decreto assinado, apesar do crime ser de tentativa de golpe, eu já estou delineando juridicamente que o ministro Luiz Fux poderá aparecer no seu voto com uma argumentação de que, olha, tudo bem, teve até o decreto, o comandante do Exército participou lá, o Bolsonaro confessou que participou da audiência no Palácio do Planalto, lá, com os considerandos, mas, olha, não teve decreto assinado. Sinceramente, isso era o óbvio, que o decreto não foi assinado, todos nós sabíamos. Mas precisava o ministro Luiz Fux intervir para fazer esse tipo de pergunta e outras mais que ele formulou, que eram perguntas, a meu modo de ver, né, mais reforçando argumentos de defesa do que para ele se convencer da ilicitude ou não por parte dos réus. E aí vem o problema do Poder Judiciário. Porque nesse processo todo de redemocratização que nós estamos falando, destacando, que a nova República não resolveu, eu volto a dizer, não é só apenas as Forças Armadas. As Forças Armadas estão agora envolvidas de novo, até o pescoço, eles sabem disso. Eles sabem disso. Mas também não é só eles. O Judiciário também, as polícias também. Veja, o que aconteceu com volto a destacar aqui, o julgamento do Mensalão, o que foi o Mensalão no Brasil, o que foi a Lava Jato no Brasil. O próprio Supremo Tribunal Federal participou diretamente, né, da conspiração da Lava Jato ao mudar todo o seu conceito que está previsto na Constituição, em todas as constituições, né, que tem os direitos humanos como base, que é a presunção de inocência. E o Supremo Tribunal Federal, a partir de um voto do ministro falecido Teori Zavascki, começou a mudar a jurisprudência. E o que aconteceu? Acelerou-se o processo contra o presidente Lula ficou preso 581 dias, não participou do processo eleitoral de 2018 e teve atuação forte do Poder Judiciário nessa conspiração. E aí tem um ponto que tem relação com o bolsonarismo e esse processo, com o Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas colocam que a saída do Lula da cadeia foi consequência de uma ação do Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo assim. Eu vejo que foi uma mobilização política efetiva do campo democrático, popular e progressista no Brasil, que resistiu bravamente. Todos que eram de esquerda, a partir de 2016, foram perseguidos no Brasil. Inclusive, eles queriam criminalizar o Partido dos Trabalhadores e queriam fechar com o Partido dos Trabalhadores. E outros também, se fosse possível. PSOL e muitos outros partidos. Não conseguiram pela resistência histórica do campo democrático, popular e progressista. Esse campo que, de fato, ao meu ver, depois da eleição de Bolsonaro, em 2018, aí que o Supremo Tribunal Federal se deu conta do que viria, porque o Bolsonaro direcionou toda a sua bateria, primeiro contra o Congresso, contra a Câmara, todos vão lembrar de Rodrigo Maia, mas principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, veja, o Supremo Tribunal Federal modificou a sua interpretação num voto apertadíssimo,
Foi 5-4, retomando o conceito de presunção de inocência no Brasil. E aí o presidente Lula pôde sair da prisão e depois aconteceu tudo que nós vimos com aquela operação lá do Delgatti, né, que veio a público tudo, e tinha que anular o processo, porque o Sérgio Moro era o chefe daquela organização criminosa. O que eu quero dizer com isso é que esse processo conspiratório que o Bolsonaro participou e no que nós temos que projetar daqui para frente no Brasil passa numa revisão mesmo de todas as instituições brasileiras, inclusive da forma de atuação do Poder Judiciário no Brasil. Porque tudo que aconteceu no Brasil, em consequência desse julgamento, o Poder Judiciário também foi responsável. E você vê um juiz como o ministro Luiz Fux, que já na recebimento da denúncia, né, trouxe para o debate temas que sequer tinham a ver com o julgamento, o caso daquela moça do batom, a questão da dosimetria da pena, que não estava nem em debate ali. Então, são temas assim que mostram, né, que, de certa forma, nem tudo no Brasil está resolvido. Nós vivemos ainda um Estado, né, não democrático de direito, como está escrito na Constituição. E vejo, infelizmente, Chico, se a gente vê eu acho que você vai concordar que eu vou falar, né, a atuação do parlamento brasileiro hoje com o orçamento secreto, né, com essas emendas impositivas, né, um abuso praticado do parlamento, um enfrentamento do parlamento ao poder judiciário, ao poder executivo. As coisas não caminham tão bem no Brasil mesmo. Não tão bem. Então, esse julgamento acaba sendo o ápice de todo um problema histórico, político brasileiro, que eu volto a dizer que não foi resolvido. E em algum momento nós vamos ter que resolver isso. E aí, volto a dizer, para terminar, que o governo do presidente Lula, infelizmente o presidente Lula, de fato ele não tem base. O Chico está no parlamento lá, o pessoal ajuda muito o governo do presidente Lula, vejo isso, acompanho isso, mas não tem base dentro desse parlamento brasileiro. Porém, mesmo assim, o presidente Lula ainda me parece que acreditou e acredita nessa governabilidade que não existe no Brasil. Tenta conciliar de todas as maneiras. Então, o fato da GLO, o Flávio Dino, né, se colocar contra a GLO, fez ele muito bem. Mas o que faz o presidente Lula? Ele reinaugura a GLO no seu governo, convocando uma GLO para os portos do Rio de Janeiro e aeroportos do Rio e São Paulo. O seu governo, que jamais deveria fazer. A GLO tem que ser extinta. A GLO não é um instituto jurídico, político, republicano. Ele é um instituto político, jurídico, monárquico. Monárquico que transpassou da monarquia para a república. E digo, esse foi o erro da República de Weimar, dito 100 anos depois pelos alemães, que também cometeu o mesmo erro ao trazer esse Instituto da Garantia da Ordem para a Constituição Republicana de Weimar. Então, nós continuamos insistindo nisso no Brasil. Temos que enfrentar isso em algum momento. Esse julgamento nos possibilita discutir tudo isso. Obrigado, Folena, pela tua intervenção aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tratar das instituições que foram muito abordadas aqui nessas falas, nessa rodada. Eu vou fazer aqui mais uma rodada de leitura de recados aqui dos nossos espectadores. Eu destaquei alguns aqui, muitas mensagens. Continuam mandando aqui as mensagens de vocês. O Rodolfo MR dizendo aqui, em 15 anos e meio de governo, o PT não apresentou um PL de reforma das Forças Armadas? Questionando aqui o Rodolfo. O Gilberto, por sua vez, diz aqui, me parece mais uma cortina de fumaça. Desvio de foco. O Luiz Preza, as ditaduras são o que pior pode existir, porque elas fazem com que a democracia se torne a rainha do baile. Fala do Luiz Preza e o Carlos Guilherme Rezer, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, também está participando, mandando aqui, as Forças Armadas são uma força antipovo secular e também uma casta que parasita a nação. Só o regime de previdência dos militares gera um déficit anual de 50 bilhões de reais. Aqui, essa rodada de leitura de comentários aqui. Mandem aqui as intervenções de vocês para a gente trazer à tela. Se inscrevam no canal, enfim, deixem o seu like aqui na nossa transmissão. Eu citei aqui ainda há pouco que eu ia trazer essa questão das instituições. Esse é um tema, pelo menos na minha avaliação, muito importante para a gente discutir. O Supremo Tribunal Federal ele tem assumido, nos últimos anos, um papel central na contenção de ameaças autoritárias, seja ao barrar ações inconstitucionais durante o governo do Jair Bolsonaro, ou seja, agora, ao interrogar os responsáveis pela tentativa de golpe. Mas essa atuação, embora importante, não está isenta de contradições. O mesmo STF, que hoje julga conspiradores, também foi protagonista anos atrás de decisões que abriram caminho para o desmonte democrático, como a criminalização seletiva da política, a prisão
de Lula sem provas e o silêncio diante do avanço do lavajatismo. Diante disso, a gente pode afirmar que o sistema de justiça está se afirmando como um verdadeiro garantidor da ordem democrática, ou ele ainda opera sob pressões políticas, limites institucionais e conveniências históricas que comprometem a sua capacidade de enfrentar o autoritarismo de forma consequente? Em outras palavras, o STF está julgando o golpe porque quer impedir que ele se repita ou porque perdeu o controle sobre os seus efeitos e agora precisa reordenar o sistema sob novos termos? Professor Daniel. Você fez uma intervenção muito interessante, né? E eu, quando insisti na questão da reforma, da necessidade de democratizar as Forças Armadas, de integrá-las à democracia brasileira, naturalmente considerei o protagonismo, né, que os chefes militares tiveram nesse processo todo aí do golpe. Mas ele tem toda a razão em enfatizar o fato de que o que está em jogo não são apenas as Forças Armadas. O que deve estar em jogo, para além do julgamento dos golpistas devidamente individualizados e responsabilizados, né? O que está em jogo é o conjunto da nossa democracia, né? Desse ponto de vista, eu venho insistindo há muitos anos, né, nessa tecla, né? Houve, a partir da Constituição de 1988, que evidentemente traz substantivos avanços, né, no desenho das nossas estruturas políticas e jurídicas, houve uma tendência a considerar que passos fundamentais tinham sido dados e que a democracia brasileira estava consolidada. Essa expressão foi sistematicamente utilizada por muitas lideranças políticas, inclusive das esquerdas. Temos uma democracia consolidada, né? Isso é um erro gravíssimo de avaliação, porque essa Constituição de 1988, embora trazendo grandes modificações positivas, progressistas, né, ela carregou consigo, e não poderia ser de outra maneira, na medida em que o nosso processo de transição da ditadura para a democracia foi um processo negociado, né? Foi uma transição negociada, não nego o protagonismo da sociedade, foi importante, sobretudo as greves do ABC no final dos anos 70, os movimentos sociais no início dos anos 80, a campanha das diretas já, né? Todos esses movimentos foram muito importantes no sentido de redefinir os termos em que os militares haviam pensado a transição. No entanto, apesar disso, pagou tributos ao caráter negociado da transição e, assim sendo, a Constituição de 88 carrega consigo mesma, ao lado dos avanços, legados fundamentais da ditadura, entre os quais as Forças Armadas como Estado dentro do Estado, né, a força do agronegócio, a questão agrária, né, o monopólio dos meios de comunicação, né, por minorias encasteladas, né, no poder econômico, né, direitos sociais que, embora conquistados, né, ficaram carentes de regulamentação não feita posteriormente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que realmente a nossa democracia ela não entrou em risco gratuitamente, é porque ela tem vulnerabilidades que são devidas aos legados que essa Constituição traz da ditadura. Eu penso que essa discussão precisa ser urgentemente feita. Eu acho que o necessário aprofundamento da reflexão que eu chamo de a democratização da democracia, né? Eu não quero subestimar os avanços democráticos. Eles foram reais e são importantes, inclusive fornecem a plataforma para novas lutas. Porém, é preciso aguçar o espírito crítico em relação à Constituição que a gente tem. Falei muito das Forças Armadas, o Jorge falou do Poder Judiciário, a gente pode falar do poder das mídias, né? Dessas novas mídias que são
monopólios, né, de pequenos interesses privados e que carece regulamentá-las para defender a democracia em relação a elas. Né? A gente precisa também pensar o impacto do agronegócio na economia, na sociedade brasileira. Né? Enfim, são desafios fundamentais, né? E que é preciso um espírito crítico que vá além da ideia de que nós temos uma democracia consolidada. Né? Temos que discutir isso. As forças democráticas têm que apresentar propostas, né, concretas no sentido de realmente a gente ter avanços, aproveitar, né, no momento atual que os golpistas e o golpe estão na defensiva. Né, eu também não alimento nenhuma expectativa, né, às vezes me preocupa esse endeusamento do Alexandre, né, do Xandão, né, do xerife Alexandre. Né? A democracia não precisa de xerifes, né? A democracia não precisa de heróis desse tipo. O Alexandre, inclusive, tem um passado reacionário, né, de repressor de movimentos sociais. Eu não endeuso essa figura, né? Acho que é muito perigoso, né, esse processo que existe por aí, inclusive envolvendo pessoas de esquerda, né, que começam, de repente, a imaginar que temos aí um salvador da pátria. Né? Quer dizer, então eu penso que isso tudo precisa ser relativizado, né? E a gente tem que enfatizar realmente extrair, né, aproveitar esse momento que os golpistas e o golpe estão na defensiva, né, para aprofundar a discussão. Como é que surgiu? Né? Como é que a gente foi parar nessa situação? Né? E tomar a ofensiva política, né? E discutindo com a sociedade, né? Porque realmente, se nós formos imaginar democratizar a democracia com essas instituições existentes, precisamos reformar essas instituições. E, evidentemente, que quem está se beneficiando dessas instituições não vai querer reformá-las. Se não houver uma pressão social, né, em relação a isso, isso não vai acontecer. Então, eu penso que cabe às forças democráticas mais consequentes, nesse momento, né, ao tempo, né, não subestimemos isso, ao tempo de insistir na condenação dos golpistas, dos chefes golpistas, né, ampliar a discussão sobre os fundamentos desse golpe, né, que perpassa o conjunto das instituições brasileiras, que são vulneráveis ao golpismo, não é à toa que ele amadureceu aí nas entranhas do Estado, né, e ampliar a discussão para a sociedade, né, trazer propostas persuasivas, né, de mobilização social para que realmente a sociedade passe de novo a se movimentar, como disse aqui o Chico no começo, né? Infelizmente, né, a extrema-direita, a partir de 2013, ganhou um dinamismo, né, muito mais consistente do que as esquerdas, né, tentar reverter esse quadro. Né? E eu acho que, para isso, é preciso que realmente a gente apareça no cenário social com propostas reformistas, né, claramente democratizantes e que persuadam a sociedade nesse caminho, né, de reformar a democracia para melhorá-la e não destruir a democracia em nome de suas fraquezas. Sem dúvida alguma. Obrigado, professor Daniel. Deputado Chico Alencar, também queria ouvi-lo sobre essa intervenção aí que foi feita. Como é que você vê essa situação envolvendo a justiça, o judiciário brasileiro julgando o golpe? Enfim, há uma tentativa de mudar-se o cenário estruturalmente. Como é que você avalia isso, Chico? Vamos desfazer algumas idealizações que são falsas. Primeiro, em nenhum lugar do mundo, iniciativas do poder judiciário ou de qualquer poder institucional isoladamente, mas notadamente do judiciário, tem o condão de transformar a sociedade, de aprofundar a democracia, de garantir justiça social, de viabilizar uma sociedade igualitária, justa, fraterna, socialista, de estimular a participação popular permanente, nada disso. Houve essa ilusão no início da Lava Jato,
se consumiu a si própria pela estrutura do judiciário, onde o personalismo, a vontade de acumular, o exibicionismo estiveram presentes, né? E geraram todas aquelas distorções que sujaram a Lava Jato, vamos dizer assim. E agora também, por mais que a gente reconheça e reconhecemos o papel do judiciário junto com a cúpula dos outros poderes na reação ao golpismo, foi bonita aquela caminhada dos chefes dos 3 poderes no dia 9 de janeiro, 9 ou 10 de janeiro, pela Praça dos 3 Poderes, saindo do Palácio do Planalto, passando assim nos fundos da Câmara e do Senado, as cúpulas convexas e côncavas, e chegando ao plenário destruído do Supremo. Tem um simbolismo grande. E aí mesmo gente que tem uma história conservadora de direita, de ojeriza até a movimentos sociais, e aí não é só o ministro Alexandre, mas o Gilmar Mendes, por exemplo. Essa turma nunca foi mudancista, para usar um termo assim educadíssimo, ameno, mas estávamos juntos lá. Foi uma reação quase unânime. Eu vi deputado que tinha postado no dia 8 de janeiro, apoiando aqueles ataques, logo depois, sentindo a coisa tinha dado os burros na água, apagando as suas postagens. Mas agora eles voltam desabridamente, inclusive com aquela proposta esdrúxula da anistia para um processo em curso, sem ninguém ter reconhecido o que fez. Anistia como? Isso não é anistia. Eu brinco lá dizendo que isso é uma anistia fake. Mas, portanto, olha, não é a decisão do Poder Judiciário, que acontece ainda esse ano e vai nos trazer um certo alívio, que significa que a sociedade brasileira afastou de vez o golpismo, o elitismo. Há um golpe permanente em curso. Quer ver um exemplo da hora hoje? O presidente da Câmara, depois de dialogar lá horas e horas com Haddad, ele fala uma coisa na saída dessas conversas, depois ele vai para encontro com empresários e fala outra, de grande repercussão na mídia. Eles já querem, na segunda-feira, derrubar totalmente, dar o primeiro passo para derrubar totalmente o imposto sobre operações financeiras, inclusive de setores não taxados, completamente isentos, o que é uma injustiça tributária. Querem passar a RIP e tem maioria para isso. Isso é um golpe parlamentar. No mínimo, tímido esforço de reforma tributária que o governo Lula implementa. Repito, com muita timidez, com muita vagareza, com falta de mobilização da sua base social. Fica só nos trâmites das instituições, vai para um palácio, conversa para cá, janta para lá e tal, e depois leva a rasteira quando toca em interesses poderosos, como o das bets, como o das big techs, que são hoje um poder mundial, a que Daniel fez referência, muito poderoso, mais do que dos bancos até, os Elon Musk da vida, porque produzem um imaginário social e controlam. A gente vive a ditadura dos algoritmos no mundo. Então, eu acho que o Poder Judiciário ele precisa se democratizar muito. Eu entendo que mandato de magistrado de Corte Suprema devia ter tempo, não se ficar até 75 anos, 80 anos, já estão pensando nisso. Não, mandato como é em muitos países capitalistas do mundo ocidental, na Alemanha, por exemplo, 12 anos, 15 anos. Mas quem se perpetua muito tempo numa determinada instância de poder não eletiva tende a cristalizar uma postura autoritária. A nossa cultura autoritária está dentro de cada um de nós, inclusive. Então, olha, democratização do judiciário, reforma política, porque o poder econômico, mesmo com a proibição do financiamento público de campanhas, continua imperando. As oligarquias partidárias
distribuem os recursos públicos bilionários para quem elas entendem mais próximo. É o círculo de ferro dessas oligarquias partidárias. O fundo partidário bilionário, isso ninguém quer cortar. Tem um mantra aí, corta gasto, o governo gasta muito e tal. Quando chega em cada um, em cada poder, super salários, ninguém quer mexer. Enfim, tem muita coisa para avançar. Agora, só avança com consciência e mobilização populares. Nessa apatia que a gente vive hoje, veja como o Brasil é um dos países que menos reage ao genocídio em Gaza. Impressionante. Domingo tem manifestação, inclusive em Santa Teresa, uma caminhada silenciosa pelo bairro, repudiando o que está acontecendo. Agregado agora a esse ataque contra o Irã, que coloca o mundo todo em risco. Netanyahu é um perigo para a humanidade inteira. E Donald Trump lá, ainda bem que a sociedade americana está começando a reagir contra essa política altamente discriminatória, racista mesmo, eugenista. Mas é preciso muito mais para a gente garantir democracia no Brasil, que ainda está frágil. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Chico, pela tua intervenção. Vou passar a última palavra aqui, estamos chegando no finalzinho do nosso debate. Queria ouvir também o Jorge Folena para falar a respeito dessa questão que a gente levantou aqui sobre o judiciário. Por favor, Jorge. O Anderson, esse debate foi sensacional, tá? Eu achei muito bom. E você traz outro ponto importante. O Daniel colocou também, de fato, a Constituição de 88 trouxe um rol de direitos humanos, um programa de direitos humanos, que precisava ser implementado e, os clássicos, todos vão lembrar do Sarney dizendo que a Constituição de 88 ia tornar o Brasil ingovernável, porque não ia ter orçamento. É a mesma farsa do Sarney de 88, de 88, é a mesma do Hugo Mota de agora, que exatamente tenta tirar do orçamento os pobres e só destinar esse orçamento para os ricos. Mas digo isso para quê? Porque nós temos uma Constituição e o campo democrático, popular e progressista, a esquerda, acreditou na judicialização da política. Acreditou que poderia fazer política nos tribunais. Esse foi um erro gigantesco. Essa judicialização da política, implementada fortemente a partir de 89 pelos partidos de esquerda, eu fiz uma pesquisa nesse sentido, levantei quantas ações o PT, o PDT de Brizola, na época, entraram para implementar os direitos previstos na Constituição. Isso acabou, de certa forma, criando um protagonismo falso para o Poder Judiciário, e isso acabou conduzindo àquilo que nós vimos constatar tempos depois, logo no governo do presidente Lula, que veio a ser a politização da justiça. Da judicialização da política, nós passamos para a politização da justiça. A justiça, o ser usada, empregada, como instrumento não de solução de problemas, mas para aquilo que é o papel do Poder Judiciário, como uma burocracia repressiva, que é o Poder Judiciário. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Forças Armadas, são instituições do antigo regime feudal repressivas, que vieram para essa ordem liberal na qual nós estamos vivendo. Então, e exatamente isso que nós vamos constatar, volto a dizer, a intensificação da repressão ao movimento de esquerda. Mensalão, Lava Jato, como nós falamos aqui, prisão do principal líder político brasileiro, o mesmo nós estamos vendo na Argentina agora, e por aí afora. Então, o Chico Alencar colocou no início da conversa, que tem uma relação direta com isso, desse debate, as diversas formas de golpes de Estado hoje. Que ela não é apenas com canhões na rua, não é apenas com a repressão policial. Ela se dá por meio do parlamento, como nós vimos no Brasil com o impeachment da presidenta Dilma, com o impeachment do presidente Lula no Paraguai, e nós vemos também pelo Poder Judiciário, como nós experimentamos aqui, se vê lá no Paquistão, com o ex-primeiro-ministro do Paquistão, estamos vendo com a Cristina, vimos com o ex-presidente do Equador, Rafael Correia, então por aí afora. Então, aí é o grande lance desse debate. Nós estamos agora chegando a um momento importante do Brasil. Nós temos muita sorte de não ter tido um golpe de Estado no Brasil. Muita sorte mesmo. Porque, pelo aquilo que nós ouvimos de um policial que faz parte do Núcleo 4, que o áudio veio a público há pouco tempo, já tinha do Mário Fernandes, mas o policial dizendo, do Núcleo 4 ou 3, já não me lembro,
que tem 9 militares, um general, 8 coronéis e um policial federal. Esse policial federal disse o seguinte, que eles estavam, esse núcleo, disposto a matar quem quer que seja. Não era apenas o presidente Lula, o vice Alckmin ou Alexandre de Moraes. A qualquer um de nós que nos colocássemos contra aquela ação. Então, veja, como nós demos sorte no Brasil. Porque o reflexo desse policial é o reflexo do que ia acontecer, por exemplo, na Bolívia. As polícias militares estavam esperando um estalar de dedos para as polícias militares agirem, para as guardas municipais agirem. Não era apenas os militares. Então, é toda uma visão institucional no Brasil que ainda está armada, essa bomba ainda está armada, golpista, antidemocrática. Então, esse debate de hoje aqui nos possibilitou refletir exatamente com profundidade essa problemática. E aí, para concluir, dizendo que o parlamento brasileiro, o Chico Alencar, ratificou isso, e ele vive isso, é o melhor exemplo, né, de uma instituição que deveria ser a representação da democracia popular, mas não se dá o respeito, porque ela foi atacada pelos golpistas, mas aceitou debater o pedido de anistia. Ela quer caçar, essa instituição, o Parlamento Brasileiro, a Câmara, quer caçar um deputado que está lutando pelos interesses do povo brasileiro contra uma inconstitucionalidade, que é esses orçamentos impositivos, essas emendas obscuras do parlamento, e quer caçar o Glauber Braga. Então, quer dizer, a sociedade brasileira convive com o sistema antidemocrático dentro dela. Então, esse debate foi importante para nos dar luzes para esse tipo de discussão no país. Jorge Foleno, eu quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente nesse debate de hoje. Obrigado por você fazer esse diálogo aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ter debatido um debate de altíssimo nível, volto a dizer, com o deputado Chico Alencar, com o professor Daniel Arão Reis, e admiração por todos vocês. Foi um debate de altíssimo nível. Muito obrigado pela sua oportunidade. Obrigado, Jorge, abrilhantando aqui o nosso debate. Quero agradecer também ao professor e deputado Chico Alencar. Chico, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado. Daqui a pouco, 12h30, estaremos no centro da cidade, Praça Mário Lago, Buraco do Lume, prestando contas, trocando ideias. E no fim de semana, hoje nós vamos fazer uma memória especial por Eros Guimarães, que foi morto covardemente pelo BOPE aqui na comunidade de Santo Amaro, em plena festa junina, de sábado para domingo passado. Então, de sexta para sábado, melhor dizendo. Nós vamos fazer um lume especial com mães de jovens que foram mortos por quem devia protegê-los e defendê-los. E domingo tem essa caminhada às 16 horas, Santa Teresa, contra o massacre em Gaza. Ficam todos convidados. Estão feitos aí os convites. Obrigado, Chico. A gente tratou, inclusive, dessa questão do Eros essa semana aqui com o pessoal da FAFERJ. Um negócio inacreditável que o BOPE fez lá na favela, no Morro do Santo Amaro, no Catete, enfim. Uma festa junina assassinou esse rapaz de 24 anos, enfim. Professor Daniel, quero agradecer também a sua presença aqui. Obrigado por abrilhantar aqui o nosso debate, sempre aqui acompanhando e fazendo as suas opiniões aqui no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez e foi um prazer também discutir com o Jorge, que eu não conhecia, com o Chico, que só me fez confirmar a validade do meu voto dele. Você quer o meu mal, né, Daniel? A última eleição e na próxima. É isso. Candidatar. Obrigado, professor Daniel. Obrigado, Chico. Obrigado, Jorge. Obrigado, acima de tudo, a todos que estiveram aqui com a gente nesta sexta-feira, nesse importante debate. Quero lembrar vocês que na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nós estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Você que ainda está aqui com a gente, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, enfim. Se engaje aqui com o nosso Faixa Livre. É muito importante que você faça esse apoio aqui ao nosso programa. Obrigado a todos mais uma vez. Segunda-feira, às 8, estaremos aqui de volta, tratando dessa questão envolvendo os ataques aí do Irã, aliás, de Israel lá ao Irã, as possíveis respostas, os desdobramentos desse processo. A gente vai estar aqui ao vivo no Faixa Livre fazendo a cobertura de tudo isso. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Segunda-feira, às 8, estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 8.